Você ainda consegue pensar por conta própria ou seu raciocínio já depende de estar conectado? A resposta é muito curta. A sua mente nunca esteve restrita ao seu crânio. A gente tem o hábito de achar que pensar é algo que acontece exclusivamente dentro da nossa cabeça, como um computador processando dados na CPU. Mas a verdade é que os seres humanos sempre terceirizaram, né, e expandiram o cérebro usando ferramentas externas. Eu me chamo Amanda Lucila, eu sou psicanalista, escritora e filósofa, e nesse canal eu estou flutuando entre temas como psicanálise e filosofia, e seja muito bem-vindo ao canal. Ninguém diz que você desaprendeu a raciocinar só porque você usa uma calculadora para somar, sei lá, 784 mais 937. A calculadora, ela libera o seu cérebro de gastar uma energia com conta, né, para calcular, para que você pense no que você vai fazer com o resultado daquele cálculo. Então, eu quero que você pense num garçom experiente, que ele tá ali no salão e ele tá decorando pedidos na mesa e ele não anota nada, entende? Então, se você muda uma pessoa de lugar, o sistema mental do garçom vai falhar, porque ele usa a posição das pessoas na mesa como parte da memória dele. O ambiente físico é um rascunho da mente dele, entende? E o celular, hoje em dia, ele faz exatamente isso, só que numa escala absurdamente muito maior. É aqui que vai entrar quando a gente trata-se do bloco de notas de Otto. O que é o bloco de notas de Otto? Imagine, o bloco de notas... Ó, a mente pipocando de informação. Mas, é assim, ó. Existe uma famosa teoria da mente estendida que foi criada pelos filósofos Andy Clark e David Chalmers em 1998. Então imagine que duas pessoas querem ir no museu de arte, museu de arte moderna, tá? Para sermos mais específicos nessa criação de cenário. Então Inês tem um cérebro sem problemas de memória. Ela decide ir no museu, ela vai buscar lá na memória interna e ela vai saber ali que o museu ele vai ficar em Rua X. E ela vai, de acordo com essa memória, ela vai até o museu, só por essa memória interna. Otto tem Alzheimer. E esse Alzheimer, ele está no estágio inicial. Ele ama ir ao museu. Só que ele não consegue guardar informação na memória biológica. Então, ele anda sempre com um caderninho de notas. Quando o Otto quer ir no museu, ele consulta o caderninho dele e ele lê que fica na Rua X e ele vai. A questão é, qual que é a diferença funcional entre a memória do cérebro de Inês e o caderninho do Otto? Nenhuma. Para Otto, aquele caderno cumpre exatamente o mesmo papel que o córtex pré-frontal cumpre para Inês. Então, se você tira o caderninho do Otto, você não está tirando um acessório dele, você só está literalmente tirando um pedaço do sistema cognitivo do Otto. Então, hoje, o celular, ele vai funcionar como esse caderninho do Otto, da nossa grande sociedade. A questão não é se nós ficaremos burros ou dependentes disso. A grande chave é de entendermos que a mente humana é um sistema híbrido. Nós não pensamos apesar da tecnologia, nós pensamos através da tecnologia. Pense comigo, quando você usa um GPS, você não deixa de navegar, você só terceiriza a orientação espacial para você focar a sua atenção no trânsito ou até mesmo na música. Então, quando você usa a internet para buscar um fato, o seu cérebro, ele não para de raciocinar. Ele usa a rede como se fosse um lobo temporal externo. O problema
Não é você estar conectado. O problema do Otto é o que acontece se alguém alterar as anotações no caderno dele sem ele perceber. Então, quando a nossa memória externa passa a ser controlada por algoritmos de redes sociais e inteligências artificiais, quem está de fato moldando a estrutura do nosso pensamento? Então, essa transição de memória dos fatos para essa memória de caminhos acaba sendo uma das transformações mais fascinantes da mente humana contemporânea. Porque a geração ela já nasce integrada, né, a essa tecnologia. Antigamente, a inteligência era medida pelo volume do HD internalizado. Então, quanto mais dados, quanto mais datas, quanto mais citações você tinha gravado na sua cabeça, mais preparado você parecia. Só que hoje, o cérebro, ele muda um pouco de estratégia, porque ele é adaptável, ele é neuroplástico. Ele não vai guardar o arquivo, ele vai guardar um link. Então pense na diferença de dois tipos de leitores numa biblioteca gigantesca. Temos aqui o leitor tradicional, que ele tenta memorizar o texto interno do livro para quando ele precisar dessa informação, ele vai ter guardadinho ali numa gavetinha, ele vai lá, puxa e fala a frase. E temos o leitor estratégico, porque ele vai ler o livro, ele vai entender o conceito central e ele vai colar um post-it com o número do corredor e da prateleira. Ele vai colar ali no seu caderninho, na sua agenda. Porque quando ele precisar, ele vai lá e busca. Ele cria link, sacou? Porque quando você precisa da informação, o leitor estratégico, ele não perdeu tempo decorando frases exatas. Ele sabe exatamente aonde que ele vai buscar em 5 segundos. O seu cérebro, hoje em dia, ele vai funcionar, pare para anotar, como um leitor estratégico. Ele deletou todo aquele texto daquele livro para que ele consiga abrir espaço para um processamento e para guardar só o endereço da prateleira. É aí que a gente faz a diferenciação também da memória funcional e da memória de acesso, que é a memória de acesso é tipo um efeito Google. Na psicologia e na neurociência, isso tem um nome que se chama efeito Google, ou amnésia digital. Temos estudos clássicos aí, como alguns que são liderados por Betsy Sparrow, na Universidade de Colômbia, que mostraram um experimento simples. Então, quando as pessoas elas sabem que uma informação estará disponível para consulta posterior em um computador, o cérebro automaticamente faz duas coisas. Primeiro, que ele vai despriorizar a retenção desse dado bruto, onde o cérebro ele vai poupar a energia, ele não vai gravar o fato em si, tipo, a Revolução Francesa começou em 1789, por exemplo. E segundo, que ele vai priorizar a retenção local. Então, o cérebro, ele tende a gravar, nosso cérebro, ele tende a gravar com uma extrema precisão o caminho para achar esse dado. Então, tipo, essa informação tá salva na pasta X, ou tipo, poxa, eu sei exatamente qual termo jogar no Google ou na IA para achar isso em 2 segundos. A memória funcional é onde você guarda o fato no cérebro, então você cede espaço para a memória de acesso, que é esse saber navegar até de fato. Então, pense o seguinte, a gente não ficou com a memória pior, a gente só mudou o tipo de memória. Então a gente parou de usar o cérebro como depósito de arquivo e a gente passa a usar como um mecanismo de busca. A pergunta, assim, que eu até acho interessante de pensarmos juntos aqui, eu quero que vocês, por favor, me deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso, você só guarda o caminho para a informação e não a informação em si. Então, você realmente aprende aquilo ou você só aprendeu como que você acha aquilo? Você já parou para perceber no seu dia a dia? O ponto cego de toda essa terceirização é o que a psicologia chama de ilusão do conhecimento. Porque como o caminho para o conhecimento está a um clique de distância do nosso bolso, o cérebro ele vai
pregar uma peça cognitiva na gente, porque ele vai confundir o acesso à informação com a compreensão da informação. Vocês já ouviram falar no efeito Dunning-Kruger, né? Porque a gente acha que a gente sabe um assunto só porque a gente sabe onde que a gente encontra ele rapidamente. E a gente lê ali e tal, não sei o quê. Ah, não, já sei tudo, foda-se. Só que a nossa intuição, a nossa criatividade e o pensamento crítico, eles vão depender de você cruzar os dados que estão consolidados dentro da sua cabeça. Então você aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho ali, você pega tudo, junta e você começa a cruzar dados, ramificar, arborizar pensamentos. Entende? Isso é um efeito de síntese, metacognição, enfim, é uma mistureba de coisas. Então, se todos os fatos estão do lado de fora, a capacidade de você fazer conexões inéditas em tempo real fica muito comprometida. E eu vi até uma frase esses dias que dizia que nós viramos especialistas em achar respostas, mas a gente corre risco de esquecer como que a gente formula perguntas. A questão de você saber perguntar é de extrema importância. Quando você formula muito bem uma pergunta, você obtém muito mais profundidade sobre a resposta em si. Então, para que a gente consiga subir um pouquinho de nível nessa nossa linha de raciocínio, eu acho importante a gente trazer Teilhard de Chardin. Você já ouviu falar? Mano, esse cara é um gênio, assim. Porque a maioria das pessoas acaba analisando a internet sob a ótica da tecnologia ou da sociologia. E pouca gente acaba enxergando sob a ótica da evolução da consciência. E é aqui que a gente vai chegar no ponto alto desse vídeo, que eu queria introduzir para que a gente consiga até assistir o próximo vídeo, que vai sair domingo que vem. O conceito de noosfera até parece um nome, sei lá, de ficção científica. Só que esse conceito ele foi teorizado nos anos de 1920. E a ideia do conceito é muito simples. Assim como a Terra tem a litosfera, que é uma camada de rocha, a hidrosfera, que é uma camada de água, e a biosfera, que é uma camada de vida, o surgimento da humanidade criou a noosfera. A palavra grega nous significa mente. Então, é o equivalente a uma camada invisível de pensamento humano envelopando o planeta. Teilhard de Chardin, ele prefigurou a internet há 70 anos antes da internet existir. É uma tela global que conectaria a consciência de todos os indivíduos. O que a internet faz hoje? Ela conecta várias mentes. Então você acaba às vezes caindo em bolhas de pensamentos onde aquelas determinadas pessoas pensam de uma determinada forma e você cai em outra, que aquele outro grupo pensa de outra determinada forma, então você vai caindo em conceitos pré-determinados de formas de pensar, que existe toda uma construção para que aquilo faça algum sentido na realidade daquelas pessoas. Vamos pensar nisso, trazendo uma formiguinha isolada e um formigueiro. Então a formiguinha isolada, ela tem um cérebrozinho minusculinho, quase sem inteligência individual. Então se você coloca essa formiguinha sozinha sobre uma mesa, ela anda, ela começa a andar em círculos, ela se bate de um lado para o outro, ela morre. Agora, se nós observamos um formigueiro, nós temos uma consciência de enxame. Então, quando milhões de formigas se conectam por sinais químicos, surge um superorganismo. O formigueiro, vocês já viram um formigueiro por dentro? Ele constrói pontes, ele cultiva fungos, ele regula a temperatura e ele toma decisões extremamente complexas. É um ecossistema muito fascinante. Nenhuma formiga individualmente sabe o que está fazendo, mas o enxame sabe o que estão fazendo. A internet transformou os seres humanos em neurônios de um gigantesco superorganismo. Vocês já pararam para pensar nisso? A internet, ela seria o auge da evolução humana.
onde a soma de todas as mentes individuais geraria uma superconsciência global. Empatia universal, soluções, colaborações de problemas do mundo, sabedoria compartilhada, só que na nossa realidade atual, a gente sabe que não é assim. Ao invés de uma orquestra harmônica, a conexão massiva acaba gerando esse ruído hiperreativo. Então, quando bilhões de mentes se conectam sem atrito, o que viaja mais rápido na rede não é uma reflexão profunda, mas os impulsos mais primitivos, como medo, indignação e pertencimento tribal. Como que o grande sistema faz para controlar esse enxame? Utilizando medo, indignação e pertencimento tribal. Então, a nosfera virou um sistema nervoso exposto. Qualquer estímulo em um canto do planeta faz a rede inteira ter um espasmo emocional imediato. Mas o celular, se o celular ele facilita tanto a nossa vida, qual que é o problema real de sermos dependentes do celular? E, cara, total razão em pensar assim. A tecnologia, ela foi feita para tirar, né, o atrito da nossa rotina. E ninguém quer voltar a viver na Idade da Pedra, isso é um fato. Só que eu quero que você me diga uma coisa. Quando um atleta usa uma cadeira de rodas por opção para não cansar as pernas, o que acontece com a musculatura dele depois de 6 meses? A facilidade está te deixando mais forte ou pode estar sutilmente atrofiando uma capacidade que você tinha? Então pense sobre isso. O problema não é a facilidade em si, mas é essa perda de autonomia. Porque quando um aplicativo ele facilita a sua vida e esse mesmo aplicativo decide mudar a regra, mudar o algoritmo ou simplesmente ficar fora do ar, o quanto da sua capacidade de resolver problemas acaba indo embora junto com ele. Então, a facilidade ela é ótima, ela é excelente como ferramenta, mas ela é muito perigosa como muleta. Voltando à questão do efeito enxame, que eu acho que é de extrema importância a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, resumidamente é o equivalente à perda de individualidade cognitiva. Quando você entra num ambiente online, a sua individualidade cognitiva, que é a sua capacidade de sentar a sua bundinha na cadeira, de você isolar o barulho, de você ponderar e formar uma opinião própria sobre um assunto, ela é engolida por esse efeito enxame. No enxame, a biologia da espécie se sobrepõe ao indivíduo. E nas redes isso acaba acontecendo a mesma coisa. Porque o grupo pensa como um organismo e ele vai adotar as mesmas gírias, os mesmos memes e a mesma visão de mundo desse nicho em questão de poucas horas. E cara, os conteúdos do Instagram, eles estão me servindo como um laboratório que me deleita muito, cara. Porque a cada vídeo que eu posto, eu observo como que aquele grupo acaba se manifestando. Então, é muito interessante, é muito interessante. É como se... Eu fiz até um texto lá no Catarse que eu falo a respeito disso, onde é como se uma formiguinha daquele formigueiro encontrasse um lugarzinho, aí ela pega e sinaliza: olha, estou aqui, venham aqui ver o que essa pessoa tá falando. Aí vem todo o restante da manada e eles começam. Entende? É muito interessante, cara. O grupo ele vai reagir como um organismo. Então, muitas vezes, uma notícia surge e 1000 pessoas sentem a mesma raiva exatamente ao mesmo tempo, sem nem checar os fatos. O grupo, ele vai julgar-se como um organismo.
O cancelamento nada mais é do que um enxame atacando um corpo estranho que ameaça essa colmeia. Eu acho interessante também entendermos que ninguém planejou odiar ou amar algo individualmente naquela manhã. O enxame simplesmente decidiu por elas. O ponto, eu acredito que seria até um ponto cego sobre estar na noosfera hoje, é de que nós achamos que nós estamos expressando as nossas opiniões individuais, quando na verdade nós estamos apenas reproduzindo as descargas elétricas do enxame ao qual pertencemos. Quando você posta um comentário ou quando você toma um lado numa polêmica na internet, aquele pensamento nasceu no silêncio da sua reflexão individual ou você só atuou como uma célula descarregando uma emoção do enxame? Fica um ponto de reflexão. Para que a gente consiga conectar essa ideia, vamos recorrer à famosa mancha de tinta. Vocês já ouviram falar no teste de Rorschach, né? É um teste lá do século XXI. Então, um psicólogo ele vai mostrar uma mancha simétrica de tinta preta e ele vai te perguntar: o que você vê aqui? E a mancha, ela não é nada, mas a sua mente, ela vai projetar nessa mancha os seus medos, os seus desejos e os seus traumas reprimidos. Então, o que isso tem a ver, né? O feed, ele é uma mancha de tinta dinâmica. A tela em si é neutra. Cria uma conta hoje do Absoluto Zero. Vai começar a aparecer um monte de coisa assim, sorteado, até que você fique uns segundinhos a mais naquele vídeo e a partir desse momento, só daquele tipo de vídeo vai começar a ser te enviado. É doideira, não é? Mas o conteúdo que ela vai jogar para você vai ser moldado inteiramente pelas coisas sobre as quais você não consegue parar de olhar, esse é o ponto. Eu acho muito interessante também, porque o feed não é o que você diz que você gosta, mas ele é um inventário dos seus impulsos mais involuntários. Cara, no meio desse rolê todo existe uma lacuna que é gigantesca entre o nosso eu consciente, que é o perfil onde a gente que a gente gosta de projetar, e o nosso inconsciente, que é o que a gente realmente consome quando ninguém tá olhando. Então vamos lá, você se diz que você quer vídeos de desenvolvimento pessoal, de alta cultura, receitas saudáveis, você quer notícias que sejam relevantes. Só que o seu comportamento ele vai buscar a fofoca de uma celebridade, a discussão raivosa nos comentários, a raiva de um ex-namorado, a teoria de uma teoria de conspiração às 2 horas da manhã. É importante entendermos que o algoritmo ele não tem moral. Ele não julga e ele não ouve o que você fala na mesa do almoço. Ele monitora a sua microatenção. E isso acontece na fração de segundo a mais que você hesitou antes de você rolar a tela. O movimento de pinça, ou até um simples zoom que você faz numa foto, aquele vídeo de desgraça que você assistiu até o final, por puro terror, mas você ficou fascinado naquilo de alguma forma estranhamente estranha. O algoritmo é a primeira tecnologia da história que conhece o seu inconsciente melhor do que você. Ele não vai entregar o seu ideal de vida, ele vai alimentar os seus impulsos não resolvidos e a sua inveja, a sua raiva, a sua ansiedade e todas essas noias que tem na tua cabeça. Porque ele sabe que é isso que prende a tua atenção. Todo mundo provavelmente já passou por isso e você, sei lá, às vezes você pensa que você é um produto, né? Ou você comenta sobre esse produto e rapidamente, em 10 minutos, você comenta com alguém, numa conversa e tal, e em 10 minutos você entra e aparece um anúncio exatamente daquele mesmo produto ou da mesma marca ou semelhante. E eu quero te contar
que o celular... Aí você pensa, nossa, o celular tá me ouvindo, cara. Ai, não sei o que. Mano, não tá te ouvindo. Sinto muito te decepcionar. E você aí achando que o Bluetooth vai descaralhar a tua cabeça, né? Pois é. Existe uma explicação neuropsicológica explicada sobre essa tecnologia, ao qual se chama projeção de divindade. O que é isso? Historicamente, quando a humanidade não entendia um fenômeno invisível e onipresente, como um trovão ou as estações, eu até falei isso numa aula de filosofia, essa pessoa ela atribuía isso a um Deus onisciente. Algumas até fazem isso ainda, né? É incrível com a evolução da sociedade ainda acontece isso, mas enfim. Hoje a gente faz a mesma coisa com o algoritmo. Então a gente projeta no algoritmo a figura de uma entidade mágica, um Big Brother, uma figura paterna punitiva que tudo vê e que tudo sabe. Só que na grande maioria das vezes, o microfone ele nem precisou tá ligado. A verdade ela é muito mais assustadora. O modelo estatístico do algoritmo é tão preciso que ele previu o que você iria querer antes mesmo de você perceber que você queria. E esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Porque ele correlacionou a sua localização, a sua faixa etária e o comportamento de consumo dos seus amigos e até mesmo as suas buscas recentes para inferir o seu próximo desejo. E você achando que estamos aí sendo escutados, né? Mas a verdade é que estamos sendo calculados. Guarde isso na sua cabeça. Agora, eu te pergunto, se a gente pegasse o seu feed agora e mostrasse numa tela gigante para todo mundo ver, o que apareceria no seu feed? Apareceria uma imagem que você tenta passar para os outros, ou apareceria um mapa exato dos seus medos, das suas obsessões e das suas coisas que você tenta esconder, até mesmo de você? Você talvez se pergunta, né, cara, pô, mas essa história de perda de foco, ai, é só essa drama da geração antiga que não sabe se adaptar ao novo. E faz muito sentido questionar isso, porque toda essa nova tecnologia, até a escrita na Grécia Antiga, ela já foi acusada de estragar a mente. Só que, cara, me responde uma coisa, muita sinceridade. Quando foi a última vez que você conseguiu ler 15 páginas de um livro denso, ou de assistir um filme paradinho, por 2 horas, sem você sentir uma fisgada interna para você checar o celular? Essa necessidade de estímulo rápido é uma adaptação ou seria uma abstinência? A diferença é que as tecnologias anteriores, elas expandiram a nossa capacidade sem exigir a nossa atenção ininterrupta. Hoje os produtos digitais, eles são desenhados por neurocientistas especificamente por sequestrar essa nossa dopamina. Então tem pessoas que estão estudando e estão aplicadas apenas em entender e calcular, fazer com que uma máquina calcule o seu próximo desejo. Não é um conflito de gerações, não se trata disso, mas é até uma batalha biológica onde a nossa atenção acaba virando produto. Tem um vídeo que eu vou fazer, tem mais 2 vídeos que eu vou fazer para complementar esse vídeo daqui, que é sobre, enfim, domingo que vem vocês vão ter acesso a um desses vídeos. Mas a questão que eu quero trazer aqui brevemente é que existe uma transição de saber algo para saber onde encontrar alguma coisa. E isso acaba também criando um fenômeno muito curioso, onde o nosso cérebro ele passa a confundir um raio de alcance de ferramenta com o seu próprio tamanho. Como assim? Pense no motorista e num passageiro. O motorista sem GPS, ele precisa memorizar
um mapa da cidade, ele precisa ali saber os horários de pico, meio que prever o trânsito, entender o sentido das ruas, calcular rotas alternativas mentalmente. E o cérebro dele acaba criando um mapa cognitivo real desse espaço. O passageiro, ele chega exatamente ao mesmo destino no mesmo tempo, sem que ele faça esse esforço nenhum. Então, se o carro quebrar no meio do caminho e o celular descarregar, ele não faz a menor ideia de onde que ele está ou para onde que ele vai, principalmente se ele é novo na cidade. Então, quando a tecnologia entrega a resposta pronta, nós nos tornamos passageiros do nosso próprio raciocínio. Então, a gente chega ao destino final de um pensamento, só que a gente não aprende o caminho. E eu observo isso muito também. Até saiu uma polêmica esse tempo aí daquela Karin Bakini, que ela tava fazendo o desenho por IA e tal. E a galera começou a ir em cima dela querendo ver o processo, né, de execução e tal, e ela não tinha. Porque ela só tinha o destino final do desenho, ela não tinha aprendido o caminho, entende? Então, essas são as coisas, assim, a se pensar. Como eu tava falando, até porque existe essa diferença muito drástica em acessar e em saber de alguma coisa, porque acessar é você ter ali uma enciclopédia inteira, né, ou até mesmo uma inteligência artificial no teu bolso, e você tem ali uma velocidade de resposta instantânea. E saber é você ter essa informação internalizada, mastigada, integrada na sua estrutura mental. Então, como a barreira de acesso à informação ela cai para zero, o cérebro humano é uma vítima de um viés cognitivo que se chama ilusão do conhecimento. E como resultado, está a um toque de distância, a gente já sente que a gente possui aquele saber. Só que ter acesso ao conhecimento humano acumulado não vai te fazer mais sábio. Da mesma forma que morar do lado de uma biblioteca não vai te fazer mais literato. A ferramenta, ela é inteligente. O usuário, ele continua sendo só quem segura o aparelho. Até porque pensar de verdade te exige um pensamento, um raciocínio sequencial, que é essa capacidade de você sustentar uma premissa A para que você consiga conectar numa premissa B, ponderar os contra-argumentos C para que você chegue numa conclusão D. Então, é um processo lento, é um processo linear e exige-se um esforço cognitivo. Quando a gente está acostumado a fazer com que o nosso cérebro sirva ali, sei lá, quando a gente está acostumado até que... Quando a gente acostuma... Meu Deus! Então, quando a gente acostuma o nosso cérebro com um modelo de resumo em tópicos, ou de respostas mastigadas por inteligência artificial, a gente acaba tendo até um limiar de frustração e isso acaba caindo. Porque qualquer texto com mais de 3 parágrafos, ou até mesmo um livro que exija síntese, parece um obstáculo insuportável. E síntese é o ponto geral de você saber algo, ou de você dar outras respostas. É você conseguir pegar outros saberes para que você consiga formular um pensamento. É você sintetizar a informação em si, porque você já tem integrado em você. E a questão também do raciocínio ficar um pouco fragmentado, né? Porque a gente troca essa capacidade de navegação profunda por essa navegação superficial. Então a gente acaba saltando de ilha em ilha de informação sem que nunca a gente consiga mergulhar na informação em si. E, obviamente, a perda da dúvida criativa. Porque quando se trata de criatividade, as melhores ideias e os pensamentos mais originais, eles nascem dessa fricção de você não saber a resposta imediatamente e você ter que encarar a dúvida por um tempo.
até que aquilo se sinta, até que você consiga saciar aquilo. Então, quando a resposta ela é dada em 2 segundos, você acaba eliminando esse espaço onde a criatividade humana se desenvolve. Ai, mas a inteligência artificial, ela não vai resolver isso deixando a gente livre para que a gente seja mais criativo? É uma promessa muito bonita da inteligência artificial. E até seria o cenário ideal. Só que pensa comigo, de onde vêm os pensamentos mais originais e criativos? Eles surgem quando você recebe uma resposta pronta em 2 segundos, ou quando você fica remoendo um problema difícil no banho e você tenta conectar essas ideias soltas. A criatividade humana, ela não nasce do consumo rápido de respostas, mas da fricção do pensamento. A inteligência artificial, ela é incrível para que consigamos sintetizar o que já existe. Mas se a gente usar a ferramenta para pular a etapa de quebrar a cabeça, a gente acaba eliminando exatamente esse desconforto que gera essas dúvidas inéditas, essas ideias inéditas. Então a inteligência artificial, ela pode expandir a sua criatividade, mas só se você não terceirizar esse esforço de pensar. Vocês já ouviram falar sobre a síndrome do membro fantasma? Pessoas que perdem um braço ou uma perna, muitas vezes elas continuam sentindo dor, sentindo coceira, ou até mesmo uma presença do membro que não está mais ali. Quando você esquece o celular em casa, ou a bateria do seu celular zera no meio da rua, você sente uma sensação no peito, e essa sensação não é de você ter perdido um mero objeto, como uma chave ou um guarda-chuva, mas é um aperto até que beira uma vulnerabilidade física, um susto reflexivo de levar a mão no bolso a cada 2 minutos para tocar um vazio. E o celular, ele deixa de ser um acessório nesse momento, ele acaba virando até um órgão biológico terceirizado. Isso é bizarríssimo. O pânico de perder o celular não tem a ver com o preço do aparelho no mercado. O pânico ele vai acontecer porque, sem perceber, nós acabamos depositando dentro daquela caixinha de vidro e de metal a nossa memória social, que são os nossos contatos, as nossas conversas, as nossas fotos. Quantos números você sabe de cabeça? Se você precisar ligar para o seu melhor amigo agora, você sabe o número dele? Dentro daquela caixinha de vidro de metal, a gente também deposita a nossa memória espacial. GPS, caminhos, endereços. Eu lembro quando eu trabalhava na assistência técnica, que, cara, as pessoas deixavam o celular para arrumar e elas queriam instantaneamente. Às vezes, alguns serviços, eles exigem alguns dias, algum tempo e tal. E é muito bizarro, assim, cara, porque algumas até chegavam a falar, meu Deus, minha vida inteira tá dentro desse celular. Tá ligado? E o celular, ele também acaba virando um validador de identidade. Redes sociais, notificações, curtidas. Então, quando o celular some, acaba até acontecendo uma crise de fronteira identitária, que é essa linha que separa onde eu termino e onde a tecnologia começa. E essa linha acaba sendo apagada. Perder o celular é como uma amputação cerebral. Você perde instantaneamente o acesso à parte da sua própria história e do seu funcionamento no mundo. A segunda parte da nossa reflexão acaba tocando até num ponto um pouco mais íntimo, assim, da nossa rotina, que é o pavor do silêncio. Antigamente, o tédio, né, você estar ali numa fila de banco, de você estar na fila do pão, no ponto de ônibus, no elevador, era esse espaço onde o nosso cérebro, ele descansava, ele divagava, ele processava emoções pendentes, ele gerava ideias, ele pensava sobre problemas, até encontrava soluções. E hoje em dia, a mente desconectada, ela parece incompleta, ou parece com defeito. Porque nós viciamos no fluxo ininterrupto de estímulos externos. Então,
Quando a gente está sozinho, com os nossos próprios pensamentos, acaba até virando uma experiência claustrofóbica para algumas pessoas. Porque se não tem uma tela preenchendo o espaço vazio, se não tem uma TV fazendo algum barulho, a mente ela é obrigada a encarar a si mesma. A encarar as suas ansiedades, as suas frustrações, os seus vazios não resolvidos. O celular é a nova chupeta de adulto. Um anestésico imediato contra qualquer microsegundo de desconforto ou de tédio. Falei, eu falo bastante. Para que a gente consiga fechar essa ideia, se você ficasse trancado numa sala silenciosa por 24 horas, sem celular, sem livros, sem absolutamente nada para você fazer, a companhia da sua própria mente seria o suficiente para você? Ou você se sentiria preso como um estranho? É muito importante que façamos também a diferenciação do espelho e da lente, porque a tecnologia, ela foi criada para ser uma lente, um instrumento que amplia a nossa visão, permite enxergar mais longe, permite explorar territórios onde a nossa biologia ela não alcança. Quando a tecnologia ela se torna o único lugar onde a gente olha, a gente deixa de ser uma lente, a gente acaba virando até um espelho narcísico, que é esse circuito fechado, onde a gente só vê o que o algoritmo quer que a gente veja e onde só pensamos o que a rede nos devolve. Então até existe um dilema, né, da nossa era, que não é sobre a máquina ser inteligente, mas é mais esse ponto de risco que a gente acaba até se tornando um pouco passivo dentro da nossa própria existência, sabe? Acredito que a grande ilusão do século XXI é achar que a tecnologia ela é neutra. E ela não é neutra. Ela tem uma arquitetura desenhada para capturar o recurso mais valioso da experiência humana, que é a sua atenção consciente. Então, quando você terceiriza a sua memória para os bancos de dados, a sua orientação para o GPS, o desejo para os algoritmos e a validação para as redes sociais, nós acabamos, aos poucos, terceirizando o nosso próprio ato de existir. Pensar por conta própria nunca foi a respeito de você rejeitar a tecnologia ou de você morar numa caverna isolada ou no meio do mato. É sobre você manter a capacidade de desconectar o plug e ainda assim encontrar alguém lá do lado de fora. É muito mais a respeito de você também sustentar a dúvida, de você encarar o tédio sem anestesia e você ter a coragem de você formular perguntas cujas respostas não apareçam num resumo de 2 segundos. A mente estendida, ela é essa superpotência humana e ela é muito fascinante. É muito fascinante você pesquisar, você estudar sobre a noosfera. Eu aconselho muito que vocês se aprofundem nisso, para que vocês consigam entender essa outra camada, principalmente dessa consciência. É muito interessante a gente entender sobre os animaizinhos, sobre as plantas, como que elas funcionam e tal, mas sobre a consciência também é importante, principalmente porque está integrado ao nosso dia a dia, né? A mente, uma mente que só funciona estendida, ela acaba perdendo a sua raiz. A tecnologia, ela pode ser uma extensão brilhante do seu corpo e da sua inteligência, desde que você continue sendo o centro gravitacional dessa relação. O celular, ele pode ser o seu caderno de Otto para nossa memória. A internet, ela pode ser a noosfera para as nossas ideias. Só que o final do dia, a verdadeira inteligência, não é a quantidade de dados que você acessa num segundo, mas é o que vai sobrar do seu pensamento quando a tela finalmente se apagar. Mas a inteligência artificial vai deixar as pessoas burras? Essa é uma dúvida muito excelente, né? Porque ela acaba tocando, né, nessa forma com que a gente usa a tecnologia no nosso dia a dia. Só que eu quero que você me diga uma coisa.
Quando a calculadora foi inventada, a humanidade deixou de aprender matemática ou ela passou a resolver os problemas mais complexos? Então, onde você acha que está a diferença entre usar uma inteligência artificial para pensar por você ou de usar a inteligência artificial para pensar com você? Então, a tecnologia, ela não nos emburrece por si só. Ela acaba, né, de alguma maneira, facilitando até uma atrofia cerebral quando a gente terceiriza esse esforço. Só que se a gente utilizar a inteligência artificial apenas como um atalho para que a gente não pense, a gente acaba virando dependente. Se a gente usa como uma alavanca, a gente expande a nossa capacidade. Te pergunto, quando a sua tela finalmente se apaga, a sua mente ela repousa na paz da sua própria presença ou você percebe que você passou a ter medo de ficar com quem sobra nesse silêncio? Enfim, pense nisso. Se você quer mais conteúdos e se esse conteúdo te serviu como um respiro no meio desse ruído diário, convido você a se inscrever no canal para que você continue acompanhando essas reflexões. Domingo que vem tem uma continuação desse vídeo e no próximo a continuação da continuação do vídeo. Se você quiser aprofundar essa jornada, anúncio paroquial que fala? Estamos fazendo um clube de leitura, tratando algumas obras de existencialismo e condição humana. São 2 obras de Albert Camus, uma de Machado de Assis e uma de Lev Tolstói. Então, dá uma olhadinha, se faz sentido, venha debater conosco sobre o existencialismo e a condição humana, para que a gente consiga pensar junto e criar essa pequena nosfera de pensamento. Até o próximo vídeo e cuide da sua casa.